Você já deve ter escutado que o Estado brasileiro é grande demais, que ele é inchado demais, que ele não comporta tanta gente e tantos funcionários. Na verdade, essa ideia ela vem ganhando força no Brasil desde a década de 1990. Inclusive, houve um importante papel da grande imprensa, da grande mídia, em colocar comerciais, transmitir comerciais que apresentavam o Estado brasileiro como um grande elefante. Eu acho que você se lembra disso. Então, o Estado brasileiro é inchado demais, é grande demais, é pesado demais, é lento demais. É claro que essa aproximação imagética, simbólica, ainda que ela comunique alguma coisa ao telespectador, à telespectadora, ela não condiz com a realidade dos fatos. Nós estamos aí às vésperas de mais uma votação importantíssima para o presente e o futuro do Brasil, que é a reforma administrativa. O presidente da Câmara, Arthur Lira, já disse que pautará no segundo semestre a reforma administrativa. Pois bem, faço aqui um parêntese. Nós tivemos a reforma tributária certamente importante, não apenas a questão de simplificação dos impostos municipais, estaduais, federais e etc., mas, sobretudo, deixar claro aquilo que fora uma marca da campanha do presidente Lula, que é incluir o rico no imposto de renda. Os detalhes da reforma administrativa ainda não foram devidamente trabalhados. O serão no segundo semestre. Agora veja, certos espectros políticos dentro da Câmara dos Deputados acabou alterando em muito a reforma tributária. E alterando, claro, favoravelmente a partir das suas bancadas e do lobby que eles exercem ali mesmo dentro do Congresso Nacional. É o caso, por exemplo, do setor do agronegócio e da Frente Parlamentar Evangélica. Então, a reforma tributária ainda não saiu exatamente como nós gostaríamos. E veja, eu digo ainda porque isso também não é um ponto final. Isso é resultado de correlações de força do presente. Mas no futuro, inclusive, pode haver uma revisão de um outro aspecto e esperamos favoráveis à classe trabalhadora. Pois bem, agora está diante de nós essa discussão da reforma administrativa. Seria muito bom que essa discussão pautasse a sociedade, que a sociedade tivesse maior consciência daquilo que está sendo discutido, daquilo que está sendo proposto e daquilo que será votado. Lamentavelmente, claro, nós temos uma vida, uma agenda muito cheia, com uma carga de horário de trabalho muito extensa, mais o deslocamento até o trabalho, mais o cansaço próprio dessa condição toda de vida. Mas veja, está para ser discutida a reforma administrativa. Eu e você poderíamos pensar, eles devem discutir ali modelos melhores de concurso público, eles poderiam discutir ali mais tecnologia, melhor de digitalização, planos mais claros de carreira, salários mais alinhados e etc. Discutir realmente aquilo que importa na reforma administrativa. E talvez, isso é importantíssimo, questionar essa questão dos super salários, das grandes benesses que tem certos setores da burocracia do Estado, como é o caso, por exemplo, do judiciário, dos militares, dos próprios políticos, tá? Tanto do executivo quanto do legislativo. Então, deveremos discutir isso. Mas, aparentemente, não é aquilo que está para ser colocado em pauta. O que se pretende discutir, aparentemente, é justamente um suposto inchaço do Estado brasileiro, como se o Estado fosse grande demais, o que não é verdade. Olhe bem, não é verdade. O Brasil tem menos funcionários públicos proporcionalmente, tá bom? Do que o Chile, por exemplo. O Chile, nós citamos o Chile porque o Chile experimentou na América Latina a mais intensa reforma neoliberal, assessorada diretamente pelo Milton Friedman,
durante a ditadura do Pinochet. Mas veja, o Brasil tem menos funcionários públicos do que o Chile. O Brasil também tem menos funcionários públicos do que os Estados Unidos. Pasmem, tudo proporcional, tá bom? Pasmem, porque os Estados Unidos justamente levantam aquela bandeira da iniciativa privada, etc, etc. Mas que não dá conta lá, e eu vou dizer já já por quê. O Brasil também tem um funcionalismo público, um quadro do Estado menor do que todos os países que experimentaram o estado de bem-estar social. E também é menor do que a maioria de países da Europa. Isso fica tão claro que, por exemplo, a média do setor público brasileiro, do funcionalismo, é de 12%, 13% dos trabalhadores e trabalhadoras brasileiros e brasileiras. Então é 13% desses trabalhadores, 12% a 13%. Olha, a OCDE, tá bom? Que é por onde a gente pauta aí essa discussão, a média, eles têm uma média de 23% da população trabalhadora dos seus respectivos países no setor público. Então, quer dizer, na verdade, há no Brasil uma defasagem do quadro de funcionalismo público. E o Brasil precisa de mais, porque o Brasil tem uma demanda maior. O Brasil é o único país no mundo, acima de 100 mil habitantes, que tem um sistema de saúde público, gratuito e universal. Isso significa uma necessidade de mais funcionários e funcionárias, devidamente qualificados e qualificadas. Veja, por exemplo, as chamadas realizadas este ano pela ministra Nízia Trindade, ministra da Saúde, para o Mais Médicos, para o programa Mais Médicos, que contou com médicos, claro, mas também com odontologistas e enfermeiros. E a chamada foi um sucesso, porque houve um número gigante de inscrições. Então, o Brasil tem essa proposta. O Brasil também tem uma proposta educacional, tá? Universal, gratuita, laica e etc. Coisa que, por exemplo, nessas dimensões, os Estados Unidos não têm, tá bom? Então, veja, nós estamos falando de uma demanda muito maior que o Brasil tem. E se quisesse colocar no século XXI, os países mais avançados, do ponto de vista, inclusive, da tecnologia, da educação, são países que têm um investimento público muito maior, inclusive no setor de pessoal, no setor de pesquisa, de desenvolvimento, de ensino. Eu estou me referindo, claro, aqui às universidades públicas. Então, essa discussão de que o Brasil é pesado demais, inchado demais, ela não condiz com a realidade. Ela não, eu repito, não condiz com a realidade. Nós precisamos discutir e discutir a fundo uma reforma administrativa. Uma reforma, inclusive, que seja mais clara com a questão dos militares, do judiciário, do legislativo e do executivo. Mas veja, quando as pessoas dizem queremos menos funcionários públicos, queremos um Estado mais leve, o Estado é inchado demais, pesado demais, lento demais e etc., o que eles querem fazer é manter esta agenda de desmonte do Estado brasileiro. Veja você como o neoliberalismo não foi derrotado nas urnas. Não foi derrotado com a vitória eleitoral do presidente Lula, do vice-presidente Geraldo Alckmin e de todos aqueles e aquelas que compõem o ministério deste governo novo. Isso significa que eu e você precisamos ficar atentos e atentas, porque tivemos perdas na reforma da Previdência, com certeza, na reforma trabalhista, mais ainda na terceirização irrestrita, mais ainda até na reforma do ensino médio. Mas nós estamos falando dessas reformas do ano de 2023, tá bom? Então tivemos certas perdas na reforma tributária que ainda estarão em disputa, porque certos detalhes são discutidos. E quando eu digo perda, é porque não ficou muito claro ali e houve aqueles interesses que eu já mencionei aqui, que chegaram de última hora, porque tem muita força dentro do Congresso Nacional. Mas agora nós estamos diante de outra grande discussão, que é a reforma administrativa. Então teremos e precisamos focar nos pontos que realmente importam para o Estado brasileiro. Porque quando eles dizem isso, né, que o Estado precisa ser reformado, enxugado e etc., o que eles propõem? Propõem claramente. Eles propõem 3 saídas: privatização,
terceirização e publicização. O que é publicização? É pegar aquilo que deveria ser trabalhado pelo Estado e estabelecer parcerias público-privadas. Então, são essas as alternativas que eles colocam. E essas alternativas não são boas, porque acabam beneficiando aquelas empresas, aqueles setores, aquelas áreas que já estão presentes com força dentro do Congresso Nacional e participam, inclusive, de lobbies dentro do Congresso Nacional. Então, estejamos atentos e atentas à discussão dessa reforma administrativa, daquilo que está posto e daquilo que é extremamente necessário e importante para todos e todas nós, tá bom? Mas inscreva-se no nosso canal, escreva aí o que você está pensando já dessa reforma, o que você já ouviu falar acerca dela, porque essa será uma conversa importantíssima para as próximas semanas, tá bom? Se você puder também, faça parte do nosso clube de membros.